Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Bom, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre reprodução, né, em pequenos animais. De uma forma em si, eu vou falar sobre como que é o processo, qual que é o período de cio, gestação. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a inseminação artificial, tá? Que é um processo que há pouco tempo, né, que se virou moda. E na realidade também é muito útil em algumas espécies não, né? Em algumas raças, até porque às vezes o macho é muito grande, a fêmea é muito pequena para não machucar. Então vou estar passando para vocês todo esse processo, tá bom? Então, para a gente começar com a disseminação, a reprodução, a gente tem que sempre pensar, né? A decisão de se acasalar um animal, ela começa pelo fato de que a gente tem que pensar sobre os descendentes dos animais, e é uma coisa que a gente quase não vê, tá? Se a gente for pegar a reprodução mesmo em cães e gatos, ela teria que ser somente com animais, né, que não são parentescos, animais que não é qualquer tipo de raça junto, até porque que nem algumas raças, elas têm deformidades, né, e doenças específicas da raça. Então, se você acasala ela com outro tipo de raça, podem vir animais com mais problemas, que nem esses animais braquiocefálicos, né? O Shih Tzu é um braquiocefálico, o Pug é braquiocefálico, o Bulldog é braquiocefálico, né? Focinho curto. Esses animais braquiocefálicos, eles já têm problema respiratório. Então, se a gente associa, né, duas raças braquiocefálicas, possa ser que a gente pode piorar isso, tá? Já houve uma lei esses tempos atrás que estava querendo, né, diminuir essa situação de animais braquiocefálicos, mas é muito difícil, tá? A reprodução de pitbull também, eles já tentaram parar por causa da agressividade, né? Também tem que ver como decidir, né, na parte de reprodução, também ver valor, porque isso também é um fato, né? Se você fala meio grosseiramente, se você não tem dinheiro para cuidar de um, você vai colocar seu animal para reproduzir, né? Vai deixar cruzar. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tempo disponível para cuidar da ninhada, custo com assistência veterinária e exames. Por quê, gente? Quando a gente tem um animal para cria, ou exemplo, eu tenho uma cachorra e eu quero colocar ela com um animal para mim ter outro filhote e eu quero da minha cachorra. Então eu tenho que saber que teria que ser um processo que nem se faz em mulher. Fazer exame para ver se tá tudo bem com a cachorra, se ela não tem nenhuma doença congênita, uma leishmaniose que pode passar na cópula, se ela não tem uma erliquiose crônica. Então tudo isso teria que se ver com do animal. Teria que se ver o macho também, se é doente, se não é doente, se tá tudo bem com o macho. Fazer esses exames, dar procedimento, né, na gestação, fazer ultrassom para acompanhar. Então, tudo isso gera custo, né? Pensar se tá, e se der ruim, né, na gestação, às vezes essa cadela não conseguir parir, ter que fazer uma cesárea. Então, tudo isso tem que pensar, tá? Tudo isso tem que ser calculado já no custo do animal. E custo, né, para manutenção dos filhotes até o destino. Porque às vezes, o que acontece? Tá, eu quero um filhote, mas não vai nascer só um, vai nascer mais. Então tá, eu vou dar embora então esses outros filhotes. Você já pensou para quem que você vai dar? Se você vai ter gente para dar? Ou se você vai vender, tá? Você vai ter mercado para comprar, você vai ter que arcar com as doses iniciais de vermifugação, doses iniciais de vacina. Por isso que animais de canil, tá? Canis especializados, registrados, é muito caro. Porque esse canil, o que, que ele vai fazer? Primeira coisa que o canil vai fazer, gente, quando tiver um animal que eles pensarem em colocar para criar. Vão lá fazer exame da cadela. Tá tudo bem com a cadela? Vai fazer do macho. Tá tudo bem? Então tá, eles vão colocar pra criar. Colocou pra criar, vai fazer acompanhamento com
exames, tanto de sangue, quanto exames de ultrassom. Se precisar fazer uma cesárea, vai fazer as primeiras doses de vermífugo. Então, assim, por isso que sai tão caro, né? Animais de canil mesmo, especializados. E o que eu mais vejo, né? São pessoas que são enganadas por esses criadores fajutos, né? Vão lá e falam assim, porque o meu cachorro é Shih Tzu. Aí você vai ver, não tem nada de Shih Tzu, né? Eu já peguei caso da pessoa comprar um Pinscher e, na verdade, o Pinscher era um vira-lata gigante. Já vi gente comprar Spitz alemão e virar um York. Então, por isso que se você for comprar um animal de raça para reprodução, você precisa saber de onde que você está comprando, tá? Então, tem que realizar uma visita ao veterinário, né, para assegurar de que o seu cão está com a saúde excelente, discutir uma dieta adequada, né, porque a alimentação na gravidez muda. Se a cadela estiver muito magra, então ela tem que receber mais proteína, às vezes uma suplementação, tá? Exemplo também, se geralmente na cadela em gestação a gente coloca para cadela comer ração de filhote, né? Que contém mais proteína. Então, tudo isso tem que ser discutido com o médico veterinário. Se o cachorro tem raça, né? Ver os problemas hereditários. Vou dar pequenos exemplos para vocês. Pastor alemão. Pastor alemão, ele tem muito problema de câncer, né? Que são os melanomas. E ele também tem muito problema de discopatia. Discopatia não, gente. Desculpa. Eles têm muito problema de displasia coxofemoral, né? Que é o osso do fêmur no encaixe com o acetábulo. Ele tem defeitos. Os Dutch Hounds, né? Que são salsichinhas. Geralmente eles têm muita hérnia de disco, problema de coluna. Poodle tem tudo, né? Poodle tem problema de catarata, tem problema de pele, tem problema cardíaco, tem problema de patela, tem problema de coluna. Então, isso é hereditário. Então, sempre que vocês quererem uma raça, não, eu quero de uma raça específica, vai lá, pesquisa sobre a raça para você estar adquirindo, tá? Porque todas as raças, não existe nenhuma que não tem doenças hereditárias, tá? Que pode ocorrer ou não. Eu conheço pastor alemão que nunca teve uma hérnia nunca teve uma displasia, mas eu atendo, né, um pastor que com 7 meses ele já operou. Então, assim, não tem como a gente falar assim, nossa, só que quando esses animais eles vêm de linhagem que o pai e a mãe não tem problema, possivelmente o filhote não vai ter, tá? Às vezes cada 10, um nasça, e aí você é o sorteado, mas é mais difícil, tá bom? E como escolher, né, o par ideal para fêmea? Sempre, né, ou pro macho, né? Ver raça, né, gente? Raça com raça, né? Não ficar fazendo essas defeituosidades genéticas, né? Porque aí acaba saindo animais com problemas. Qualidade, né? Estrutura do animal, aptidão do animal, temperamento. Então, sempre procurar raças mais dóceis, né? Mas aí eu quero um pastor de agressividade, tá? Porque eu sou do canil da polícia, eu preciso de um pastor com agressividade. Então, você vai lá no canil especializado. Existem canis especializados, tá? Para isso. E os defeitos também, né? Que são defeitos congênitos. Então, se essa cadela, ela, por exemplo, ela tem uma pseudociese, que é uma gravidez psicológica, sim, os filhos dela podem nascer com isso, né? As fêmeas. Então, é uma coisa que você não quer. Então, não vou atrás dessa fêmea, vou procurar outra. O macho tem agressividade. Então, eu não quero animais agressivos, eu quero animais tranquilos, só pra pet mesmo, né? Então, a parte de pet, você precisa ter esse animal para fazer essa parte, né? Só pra tranquilo. Então, nessa parte da escolha do par ideal, né? É como se fosse o pai procurando um namorado pra filha. Não ficar com esses negócios de joguinho de raça, né? Porque você acaba aí, às vezes, causando algumas deformidades.
Então, a gente sempre tem que olhar, né? Você olha a aparência, tá? Nos slides vocês vão ver que a aparência vai ter um bulldog. Então, o bulldog, né, tem estrutura pesada, é normal do bulldog já nascer gordinho, tá? Composta por ossos largos e boa musculatura. E também é baixo, apresenta corpo curto e região lombar mais alta que a anterior. Quando a gente tem um animal que ele tem predisposição a ser gordo, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente um bulldog, que você vai ver que ele é assim, ó, tá? Aqui é a traseira, cabeça e aqui fica a lombar dele. O que acontece? Se ele tiver um abdômen penduloso, daqui vai fazer assim, ó. Vai acabar encurvando mais e esse animal tem um problema de coluna sério, tá? Cabeça, né? O que é o certo, né? Num bulldog? Cabeça grande e curta, né? Que é os braquiocefálicos, focinho curto. A cabeça é grande e quando a vista de perfil é curta, no que se refere à distância, né? Do occipital, são dos olhos, né? Região que a gente vai pegar daqui, né? Do posicionamento do crânio até a ponta do nariz. Então, ela é um pouquinho mais alongada, né? Distante. Vendo-se, né? Ainda que o cão, perfil de testa, né? O focinho e o queixo devem ficar alinhados. Sempre, tá? Sempre ter esse alinhamento de focinho. A gente chama de animal prognata, né? Aquele animal que é assim. Isso é uma deformidade. Shih Tzu é o que eu sempre falo, né? Teve uma aluna minha que falou assim: eu nunca vi. Lá, vai ter pra vocês a foto do segundo slide, um animal prognata. Assim. Uma aluna minha falou assim: professora, é normal o Shih Tzu ser prognata? Não, não é normal. É normal em Shih Tzus que não tem padrão racial ser prognata. É normal em Shih Tzu que não tem padrão racial ter aquela herninha umbilical. Agora, como vira moda, né, gente? E aí começa a se misturar tatu com cobra e aí eles vão misturando. Mas se você comprar de canil, você vai ver que não tem, tá? Aí aqui no perfil errado, né? Perfil não alinhado de um bulldog, vendo que o cão, né? O perfil, a testa e o focinho, o queixo vão ficar alinhados. Geralmente o queixo, né? Na foto, ou o focinho sobressai aos demais. Focinho sem ruga também, né? Não a típica ruga, né? Grossa nos focinhos. E aí também é uma herança genética, né? Isso daí, então é um problema. Outro animal que a gente tem muita deformidade é o labrador. Vai ser a próxima slide de vocês, tá? O Border, tá? O Border Collie também. Principalmente problemas neurológicos, eles têm bastante. Então, o que a gente tem, né, que fazer na hora de acasalar? A gente tem que saber sobre as características do cio, o comportamento da fêmea, comportamento do macho, cópula natural, né, que seria colocar o macho e a fêmea junto, a inseminação e os insucessos. Características do cio da cadela, né? A fêmea entra no cio de torno de 6 a 10 meses. Já peguei fêmea com 4 meses de idade entrar no cio. Aí entra características genéticas, tá? Era uma fêmea que tinha pai, mãe, irmãos. Então ela entrou no cio muito cedo. É uma fêmea que ficou muito pequena. O cio da fêmea, né, tem duração de 15 dias, tá? Ela aceita o macho a partir do 7º ou 8º dia. O que acontece? 7 dias iniciais é sangramento. Parou de sangrar, aí ela entra no período fértil, tá? O dia mais fértil é o 11º dia, né? O ideal é a fertilização no 11º dia, o momento em que 50% dos óvulos são liberados pelo ovário, e aí ele vai estar atrativo para o macho, tá? E aí a fêmea vai conseguir gerar, né, os filhotes, fazer a fecundação. Então, eu tenho uma fêmea, eu quero colocar ela para criar. Então, primeiro processo é sangramento, né? Vocês vão ver a vulva da fêmea edemaciada, vai estar vermelha, né, a vulva, e vai ter o sangramento.
Professora, a minha fêmea entra no cio, mas é o cio silencioso, tá? O que acontece no cio silencioso? O cio silencioso, gente, não tem sangramento. Essa fêmea, ela entra no cio, você não percebe, você só vai ver quando ela tá no período fértil, que o macho às vezes cata ela, ou às vezes ela sai pra rua, o macho acaba catando, ou quando aparece um monte de macho, né, na frente da sua casa. A cópula natural, né, os machos são diferentes, tá? Primeiro eles fazem, né, a introdução do pênis, né, na vagina, e aí, esse osso peniano, gente, porque não é só o pênis, tem a parte que é osso também. Se você puxar, tirar um animal do outro de forma abrupta, você causa uma fratura nesse animal. Então é aquela famosa história, depois que grudou não solta, deixa eles se soltarem sozinho, não adianta jogar água que você vai machucar ou a fêmea ou o macho. Já vi caso da fêmea ficar estourada, tá? Por causa na puxar, acabou macho lesionando a fêmea. Então, se acontecer, né, de um macho e uma fêmea se juntarem, nunca se deve puxar ou fazer que eles se soltem rápido, tá? Infelizmente, aconteceu, tá? Vai ter a foto do osso peniano para vocês. E aí a cópula ela começa, né, com o animal montando e depois eles invertem, né? Fica bunda com bunda e o pênis vai estar copulado ainda na fêmea. Tem uma foto aqui que vocês vão dar risada. E não tem, cara, tamanho pro macho com a fêmea. Às vezes a fêmea é gigantesca. Eu já tive caso de cliente falar pra mim: ah, mas a fêmea é muito grande, o macho meu é pequenininho. A fêmea senta no chão, gente, pro macho. Ela senta, ela agacha pro macho pegar. Quando ela tá no cio verdadeiro mesmo, eu nunca vi. O macho, eu já vi cachorro pequeno pular muro gigantesco por causa de fêmea no cio. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, porque se você não quer que sua fêmea pegue e cria, você tem que prender ela ou castrar, né, que é o mais indicado. Agora, características de cio na gata, tá? As gatas começam a entrar no cio entre 6 a 9 meses de idade, só que a gata, ela só ovula depois que ela vai ter a cruza, tá? Ela não entra em ovulação que nem a fêmea da cadela. A gata, por isso que acontece, né, todo aquele nhenhenhé do gato, né, aquele griteiro. Porque a fêmea que chama o macho, ele tem as espículas no pipi, né, que é aqueles espinhozinhos, que ele estimula a fêmea a ovular. Então ela só ovula, né, depois que o macho acasala com ela. Eles vão rolar pelo chão, sobem em armário, essas fêmeas. Elas vão emitir som diferente. Elas vão ficar ronronando o tempo todo. Se você fazer carinho próximo à cauda, elas vão levantar o rabo. E o macho, né, ele já começa a acasalar mais cedo. Porém, é dos 9 aos 12 meses que ele consegue fecundar a fêmea. E aí se torna as fêmeas atrativas, né? Então, o que acontece? Toda vez que o macho vai cheirar a fêmea, tá? Ela vai levantar a bunda e a cauda em direção ao macho. E aí começa aquele processo, né? De miau, miau, né? Aquele regaço todo. O macho, para copular, ele vai grudar no pescoço da fêmea, porque a gata, ela só ovula se ela sentir dor, tá? Então, por isso que ele segura no garrote dela, né? E aí ele faz esse processo de introduzir o pênis. No pênis dele vai ter as espículas que vai, né, estimular a fêmea a poder a ovular. E a partir desse processo, ela tá pegando cria. Porque gata é uma coisa de louco, né? Pra pegar cria. E a gata, ela estando gestante, ela criou 7 dias, ela entra no cio de novo. A fêmea da cadela não, ela demora de novo de 4 a 6 meses, né? Dependendo do ciclo. A gata não, 7 dias ela já tá no cio novamente, tá? Quem não deve acasalar? Animais portadores de enfermidades transmitíveis, né? Como eu já falei para vocês, a displasia coxofemoral, clitorquidismo, né? Que é aquele cachorro que nasceu só com
ovinho, né? O outro fica no abdômen. Alergias graves, tá? Animais que geralmente têm alergia na pele, alergias de alguns alimentos. Não, filha, a mamãe já vai. A minha filha. Catarata precoce, tá? Animais com epilepsia, animais cardiopatas também, e fêmeas com excesso de peso. Então, tudo isso não é legal você colocar para cruzar, porque vai acabar trazendo, né, pros filhotes. Também doenças sexualmente transmissíveis, né, tumor de Sticker, brucelose, fêmeas muito novas também, né, primeiro cio, vou colocar, né, é complicado. O tumor de Sticker, gente, geralmente é chamado de TVT, tá? Não vou ficar falando total sobre ele para vocês, mas é uma doença sexualmente transmissível, né? É um tumor. Pode dar na boca por fêmea ou macho lamber o órgão genital do outro animal contaminado, tá? Maior incidência em animais de rua. Isso não quer dizer que não possa ter em animais dentro de casa, tá? É transmitido tanto por lambedura ou relação sexual entre animais. E aí, por relação sexual, vai pegar nos órgãos genitais. E quando é por lambedura, o animal vai pegar na boca, né? Sintomas principais, o animal vai começar a ficar apático e vai aparecer o tumorzinho, né? Parece um couve-flor, vocês vão ver as fotos. Tratar é quimioterapia, tá? E prevenção é castrar animal. Não deixar seu animal ir pra rua, castrar seu animal, tá? Vocês vão ver a foto pra vocês. E aí, gente, vou mostrar pra vocês sobre a inseminação artificial também. Mas eu queria falar mais um pouquinho sobre a parte de reprodução, né? A parte de reprodução em si, gente, a indicação de castração é você castrar seu animal, né, com 6 meses, tanto fêmea quanto macho. A gente sempre indica castração precoce. Em alguns lugares, eles hoje trouxeram alguns estudos novos, né, para castrar só com 1 ano de idade. Mas então evitar, né, se você não quer que sua cadela fique prenha, a gravidez indesejada, né, evitar esse processo para não ter problema, para não ter filhotes indesejáveis. Cuidar, tá? Castrar, como a gente sempre faz campanha, né, castrar é um ato de amor. A maioria das cidades tem centro de zoonoses ou tem a parte de castração solidária. Então, assim, hoje em dia fica meio difícil a gente falar assim, não castro porque eu não tenho dinheiro, né? Porque que nem eu sei que em Votuporanga tem a castração, acho que paga R$ 50 só pra fazer o hemograma. E aqui em Fernandópolis é de graça, né? Totalmente de graça, ali no centro de zoonoses. Você só precisa marcar, né? Fazer o agendamento pra estar fazendo a castração. Então, assim, é necessário, tá? Evita população, superpopulação. Evita animais errantes, que a gente fala, que são animais de ruas abandonados, trazendo doenças e transmitindo doenças. E evita, acho que tudo isso, né? Um papo meio sempre que eu tomo com meus alunos na aula, para vocês não ter ódio de canil. Eu não sou contra canil, tá? Sobre criação. Eu acho que se todo animal que a gente adquirisse fosse de canil, seria muito melhor, tá? Porque aí você ia saber que a pessoa totalmente ia cuidar. E esses animais eu acho que deveriam já vir, né, pro proprietário castrados. E os animais de rua, eu acho que todos tinham que ser castrados, né? Dar um jeito de juntar todo mundo, castrar, pra pelo menos evitar aí a superpopulação, né? Mas é um pouco difícil. Eu já vi gente que adota animal e fica deixando eles procriar entre si, né? Outra pergunta que sempre tem, né? Professora, se eu não castrar, o que pode acontecer, tá? Ou outra coisa, né? Eu só posso castrar depois do primeiro cio. Mentira, isso é mito, tá? Ou da primeira cria, totalmente mito, tá? A gente pode castrar sim aos 6 meses de idade,
tanto fêmea quanto machos, sem ter copulado. É até melhor, tá? Porque aí não tem níveis de hormônio circulante no corpo. Esses animais, eles vão ter, é que nem as fêmeas, vão ter menos risco de ter tumor de mama, tumor de útero, tá? Então, assim, a gente vai ter muito menos risco. Agora, os machos, né? Tomar um cuidado aí também, né? Porque eu já ouvi falar assim, segura suas fêmeas que meu macho tá solto. Mas pode trazer doenças como a gente acabou de falar sobre a TVT. Se você não castrar, quando idoso, pode ser que sua cachorra tenha um tumor, ou uma piometra, que é uma infecção de útero, ou tumor de mama, tá? E aí você vai ter que fazer cirurgia de emergência num animal idoso, que às vezes é muito mais fácil de morrer. Toda cirurgia tem seu risco, tá? Isso é comum, mas é muito mais difícil morrer em animal em cesárea, em cirurgia em si, de castração, que é mais fácil. A cesárea, gente, ela é realizada quando o animal não consegue criar, né? A fêmea, quando ela começa o processo de procriar, né? Que ela começa a querer parir, ela fica aí mais ou menos umas 6 horas até de trabalho de parto. Passou essas 6 horas, ela não criou, o certo é levar para o médico veterinário, já é acionar, né, o médico veterinário, para ele ver qual que é a melhor conduta. Se ele vai palpar e tentar reposicionar o feto para ver se tá deslocalizado, ou se ele já vai optar por uma cesárea, né? Então, sempre tá atento aí a isso, tá? A gestação da cadela, ela dura de 58 a 62 dias, tá? Geralmente pare, né, com 60 dias, né? Mas pode ser que eu já tive caso de cliente meu falar assim, mas não pariu o meu animal e ela já tá com 62 dias, né? O prazo é até 62 dias. Gata pode ser de 63 a 67 dias também, tá bom? Que pode ter o processo de parição.